Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste dia 28 de dezembro de 2025, domingão à noite. Tô chegando pra gente atualizar as informações do Inter, atualizar a negociação do Vitão com o Flamengo. Ele tá muito próximo de ser jogador do rubro-negro carioca e tem atualizações importantes nessa negociação. O Inter tá muito próximo já de fechar essa venda milionária, 70 milhões de reais. A gente vai falar sobre isso, a polêmica renovação que aconteceu no Internacional nas últimas horas e o fico de um jogador do elenco, a situação também polêmica envolvendo o lateral Ramon, que não aceitou ser vendido para o Vitória e por hora estaria retornando ao estádio Beira-Rio. A gente tem que falar da aproximação do Inter pelo zagueiro Matheus Doria, que está próximo de rescindir lá no México e pode ser o primeiro reforço do Inter na janela de transferências. Outro zagueiro que já conta com o aval de Paulo Pesolano. A gente tem que falar também aqui da situação do Fernando, que está um tanto quanto conturbada para chegar ao estádio Beira-Rio. A gente vai trazer todos esses detalhes nesse conteúdo aqui a partir de agora. Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E esse vídeo e todos os outros com apoio da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link, te registra pelo meu link que dá uma força enorme aqui pro canal e também lá na KTO, vai brincar com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. E quero falar também do Ativo. Ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante para homens e mulheres, e é um estimulante não só para aquela hora H entre quatro paredes com o teu parceiro ou tua parceira, é um estimulante pro teu dia a dia. Se no dia a dia tu tá meio para baixo, meio borocochô, tá precisando dar uma ativada, vai de Ativo, não precisa de receita, é um estimulante 100% natural, não tem nenhum tipo de contraindicação e a entrega é sigilosa na porta da tua casa. Tem o WhatsApp deles e o número fixo aqui aparecendo para vocês na tela e o link também tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, gente, vamos começar esse vídeo atualizando a situação do Vitão, tá? Porque muitas coisas aconteceram nos últimos dias, a gente foi atualizando aqui no canal, mas esse é o momento que o Vitão está mais próximo de ser jogador do Flamengo. O Cruzeiro oficialmente se retirou da negociação porque ficou irritado com um leilão que estaria sendo feito pelo Inter. O Inter, para quem não lembra, aceitou a proposta do Cruzeiro de 7 milhões de euros, mais o zagueiro João Marcelo em definitivo e o volante Japa por empréstimo. Depois disso, o Flamengo fez uma nova oferta, abatendo o valor do Thiago Maia de 4 milhões e 700 mil euros, dando à vista na mão do Inter 5 milhões e meio de euros e mais 500 mil euros em metas. O Inter aceitou essa proposta, isso irritou o Cruzeiro, que viu o Inter como se estivesse fazendo um leilão pelo Vitão, e naquele momento, naquele estágio, o Vitão estava tudo certo, tá? O Inter tinha dado ok pro Cruzeiro, o Cruzeiro tinha dado ok pro Inter, tinha acertado tudo com o Vitão e também com os seus empresários, tava tudo certo. O Vitão já tinha falado com o Tite, que foi quem pediu a contratação dele por lá, já tinha falado com o Pedro Lourenço, que é o presidente, dono da SAF do Cruzeiro, só que o Flamengo veio com uma proposta que depois o Inter acabou vendo como mais vantajosa, porque o Flamengo subiu o valor da compra naquela grana à vista que viria para o Inter. Então, no fim das contas, o Cruzeiro se retira do negócio, o Flamengo avança pelo Vitão. Faltavam detalhes e ainda faltam burocráticos entre Flamengo e os empresários do Vitão. Para vocês entenderem, os empresários que fazem o negócio recebem uma comissão por essa venda, tá? Por terem intermediado a negociação. E o Cruzeiro pagaria 16% de comissão para os empresários do Vitão. E o Flamengo está batendo o pé que não vai pagar esse valor de comissão. O Flamengo está dizendo que vai pagar algo ali na casa dos 7%, tá? Para ser mais exato, 7% de comissão. Isso deu uma atravancada, mas pelo que eu ouvi hoje, deve ter um desfecho positivo ainda assim. Ele é empresariado, o Vitão, pelo Juliano Bertolucci, que é um dos principais empresários do Brasil ao lado do André Cury e do mundo. Tá? Não só do mercado nacional, mas do mercado mundial, Juliano Bertolucci. Então ficou assim, 4 milhões e 700 mil euros do Thiago Maia, que é 4 milhões com juros, porque o Inter não pagou as primeiras parcelas, dá 700 mil euros, então só do Thiago Maia, 4 milhões e 700 mil euros, 30 milhões e 600 mil reais. O Flamengo vai pagar ao Inter 5 milhões e meio,
de euros, 35 milhões e 900, basicamente 36 milhões de reais à vista, e mais 500 mil euros, 3 milhões e 200 mil em bônus. Tá tudo muito bem encaminhado, falta destravar essa questão com os empresários do Vitão, o que deve acontecer ainda antes da virada do ano para o Vitão ser anunciado como jogador do Flamengo. Deixa eu falar aqui sobre uma renovação bem polêmica que foi finalizada nas últimas horas e que está repercutindo, que é a renovação do Bruno Henrique. Antes eu quero pedir para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda, é só apertar o botãozinho no inscrever-se, que é de graça e tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos. Se tu tá me vendo pela TV, aqui tá a TV atrás com o YouTube aberto, tu pode te inscrever pela TV. Se tu tá me vendo pelo computador, notebook, celular, é só se inscrever que ajuda bastante a gente aqui no canal. Vamos lá, gente, o Inter acertou detalhes para anunciar a renovação do Bruno Henrique. Ela deve ser anunciada na virada do ano, essa é a tendência. Ainda não tem uma definição sobre quando será anunciado, mas ela já está acertada. O Bruno Henrique, aos 36 anos, está renovando seu vínculo com o Inter por mais uma temporada. E aí tem um detalhe importante, o Bruno Henrique está prorrogando com o Inter principalmente por uma cláusula de renovação automática, por metas, que foram batidas pelo Bruno Henrique em 2025, e aí ele está renovando seu contrato. Mas ainda que não tivesse uma renovação automática, eu conversei hoje com uma pessoa que me disse que sim, o Pesolano quer a permanência do Bruno Henrique e mesmo que não fosse o Pesolano, a direção trabalharia para isso. O Inter enxerga o Bruno Henrique como um jogador útil, tá? Ele jogou 49 das 63 partidas do Inter no ano, 32 das 49 que jogou como titular, 3 gols e 2 assistências, está no Inter desde 2023 e agora está renovando seu vínculo com o Internacional. O que, pelo que eu vi ali em redes sociais, tem muita gente que não gostou, né, dessa renovação do Bruno Henrique. Lembrando, o Inter ainda tem que resolver a situação do Gabriel Mercado, renovação que deve ser encaminhada por mais uma temporada, do Vitor Gabriel, que é compra junto ao Sport, ele já está até treinando ali junto com o grupo que vai começar o Gauchão, ele vai ser comprado pelo Inter, e o garoto Raikkonen, que vai ser comprado junto ao Goiás, também já está treinando pensando no Gauchão. São outras renovações, outras 3 renovações, além dessa do Bruno Henrique que está acertada. Deixa eu falar aqui da situação do Ramon, porque ainda está indefinido se o Ramon vai voltar para o Inter ou não. Mesmo que ele volte para o Inter, pelo que eu ouvi hoje, a ideia não é de utilização do lateral esquerdo. Foi comprado nesse ano de 2025 junto ao Olympiacos da Grécia, o Inter pagou 9 milhões de reais, não deu certo, emprestou para o Vitória, ele foi bem importante no Vitória para a manutenção da equipe de Salvador na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e existia uma cláusula, existe, melhor dizendo, uma cláusula de obrigação de compra do Vitória caso ele batesse metas. E ele atingiu essa cláusula. Só que daí vem a questão que tem uma relação ali com o Bruno Henrique que eu expliquei para vocês. Mesmo que o Bruno Henrique não atingisse, o Inter ia renovar o contrato do Bruno Henrique. Porque mesmo que tenha obrigação de compra, depende muito do jogador. Porque ela pode ser atingida, ou seja, o clube vai ter que comprar o jogador, mas o jogador olha e diz, não, mas eu não quero ficar. Isso pode acontecer. E é o que está acontecendo. Por quê? O Vitória fez uma proposta salarial para o Ramon permanecer por lá, o Ramon não aceitou essa proposta salarial e, além disso, a comissão dos empresários do Ramon não foi bem vista, esses valores. Eles acharam valores baixos e ainda alegam que tem valores que o Vitória não pagou ainda da contratação dele por empréstimo no meio do ano. Então, por conta disso, o Ramon não aceitou essa oferta do Vitória. Eu conversei com o Fábio Mota, presidente do Vitória, nas últimas horas. Ele me disse que o Ramon não ficaria, que essa era a posição do Vitória, que o Ramon não ficaria lá para a próxima temporada, não seria adquirido em definitivo, que inclusive tem jogador voltando de empréstimo, jogador que foi contratado para a lateral esquerda e que, sendo assim, o Ramon não ficaria lá. Aí a questão é, o Ramon vai chegar a se apresentar dia 3 de janeiro no CT Parque Gigante ou o Inter vai conseguir botar ele numa negociação antes disso? Ou até rever com o Vitória algum termo e falar, ó, não, vamos tentar negociar para ele ficar aí, vamos dar um jeito. Essa é a questão, mas no Inter ele não deve jogar em 2026, ele tem contrato com o Inter ainda até 2027, foi uma péssima contratação da gestão nesse ano de 2025. Deixa eu falar agora aqui da situação do Fernando, tá? Porque tá tendo muita conversa em relação ao que tá acontecendo, o Fernando vai aposentar, não vai? O Fernando disse para pessoas próximas que deve jogar em 2026, tá? E ele tá buscando um projeto que faça sentido para ele.
e até o momento não existe acerto com o Inter, principalmente do ponto de vista salarial. Vi que meu parceiro amigo Lucas Colar trouxe a informação de que o Fernando pediu um aumento na casa dos 30% em relação ao que ele ganhava aqui em 2025. O Inter não aceitou esse aumento. Inclusive, a ideia do Inter era pagar menos do que o Fernando ganhava aqui em 24 ano passado e esse ano em 25. Por isso não tem acerto até o momento. E, inclusive, o Paulo Pesolano conversou com o Fernando. O Inter vê sim o Fernando como importante para o projeto em 2026. O Pesolano conversou com ele, o Felipe D'Alegrave, que está tocando basicamente o futebol ao lado do Ricardo Caco Sobrinho. Ele é de uma área mais jurídica, mas também toca negociações dentro do clube e inclusive foi especulado, poderia ser um executivo caso o Inter não se acertasse com o Fabinho Soldado. O D'Alegrave e o Pesolano conversaram com o Fernando nos últimos dias e o Inter ainda está conversando e tentando convencer o Fernando e chegar nesse denominador comum de salário para que ele venha para o Inter na próxima temporada. Então, antes da virada do ano, é difícil que tenhamos o Fernando já anunciado, por exemplo. Não sei se o Fernando vai estar na reapresentação no dia 13 de janeiro. Diria que pela situação atual é bem difícil que isso aconteça, mas o Inter ainda está conversando e não desistiu da contratação do Fernando. Agora, outras duas contratações que podem e devem acontecer são a dos zagueiros Matheus Doria e Léo Duarte. Sobre o Léo Duarte, tá? O Pesolano já teria dado ok para essa contratação, na informação do Juliano Machado, meu parceiro. Tem canal também aqui no YouTube. O grande ponto do Léo Duarte que eu ouvi de uma das pessoas próximas dele que ajudam a cuidar da carreira. O Léo Duarte ele é muito querido lá em Istambul. Ele joga no Istambul Basaksehir já há um tempo, né? É vendido pelo Flamengo, para o Milan da Itália, depois vai lá para a Turquia. Ele já está há anos por lá, é muito querido por lá, e ele tem contrato até o meio do ano, e não é descartada uma possibilidade de renovação. Mas o Léo Duarte vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro, em que ele atuou pouco tempo lá no Flamengo antes de ser vendido para a Europa em 2019. Como ele tem contrato até o meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato agora na virada, de 25 para 26. Não está definido se o Inter vai oferecer um pré-contrato para o Léo Duarte, mas o Léo Duarte gostou da possibilidade de jogar no Inter na próxima temporada. Ele vê que com a venda do Vitão ele pode ser importante no processo e quem sabe até titular para a próxima temporada, por mais que o Inter não garanta isso pelo menos em um primeiro momento. Mas o grande ponto é como que vai ser a composição do negócio. O Inter vai oferecer um pré-contrato e negociar lá em Istambul para liberarem ele antecipadamente. Geralmente isso envolve tu pagar algum valor para o clube para liberar ele 6 meses antes do vínculo. O Inter não tem dinheiro. Como é que tu vai fazer essa composição? Mas o ponto é esse, o Léo Duarte gostou da possibilidade de jogar no Inter, tem conversas em andamento, o Inter tá otimista em relação a esse nome, mas tem que definir como é que vai ser feito. Se vai ser por pré-contrato, se ele vai rescindir por lá, quem sabe, para poder fechar essa negociação. Quem está mais avançado é o Matheus Doria, que nas conversas com o Inter demonstrou bastante vontade de jogar aqui. O Inter está bem otimista com esse negócio e, inclusive, a informação de hoje à tarde é de que o Doria está avançando para uma rescisão com o Atlas do México. Aos 31 anos, o zagueiro que está lá no México desde 2018 foi jogar no Santos Laguna, em 2024 foi pro Atlas do México, que deve alguns valores ao Doria, e isso facilita uma rescisão contratual que está avançando nas últimas horas. O Lucas Colar até trouxe esse detalhe de que essa rescisão avançou de fato nas últimas horas e o Doria tem tudo para rescindir lá no México e voltar ao futebol brasileiro. Ele que já jogou no Botafogo, surgiu muito bem no Botafogo anos atrás e jogou também no São Paulo, no Olympique de Marseille na França, no Granada da Espanha e está lá no México então desde 2018. O Inter, pelo que eu ouvi, tá bem otimista mesmo, tá? Existe uma grande possibilidade do Doria jogar no Inter na próxima temporada. A questão é definir como é que vai ser feita essa rescisão contratual dele com o Atlas para ele ser liberado e quem sabe estar aqui já no início da pré-temporada com o Paulo Pesolano, tá, gente? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado aqui no canal. Lembrando, 2 vídeos por dia, às vezes 3, às vezes 4, dependendo da loucura que é esse final de ano, mas estaremos todos os dias aqui informando você sobre o Inter. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho e tamo de volta daqui a pouco aqui no canal. Beijão!